sobre o Haddad. Vamos falar do Haddad. Porque, assim, o que eu vejo, eu não sei. Eu tava falando um dia com um grupo de empresários, e aí um deles falou, não, mas o Haddad, ele tenta fazer algumas coisas, mas ele é meio que barrado. Ele não consegue fazer. Se é verdade ou não, aí eu já não sei, porque são os bastidores ali. Você acha que o Haddad é o pior ministro da economia que a gente teve nos últimos anos? O que você pensa sobre isso? Eu acho que ele não é um cara bem intencionado, nem tenta ser e nem tenta ser o adulto na sala. Eu acho que ele é um soldado do partido. Esse papel que o Léo coloca dele apanhar da esquerda e da direita, eu acredito que seja premeditado e que ele esteja disposto a ser esse bode expiatório. Porque nos momentos... E não é à toa que ele tá na posição que tá e que muitas vezes, para ocupar posições estratégicas, o Lula escolhe ele. Porque ele é um cara que Leal. entrou ali na prefeitura de São Paulo, fez a péssima gestão que fez, tanto que foi o primeiro prefeito a perder no primeiro turno, né? E depois, quando o PT precisou de um cara para disputar o governo do estado e perder, né, foi o Haddad. Quando precisou de um cara para disputar a presidência da República e perder, foi o Haddad, né? Agora, né, que eles precisam de uma pessoa que, ao mesmo tempo, vai fazer uma sinalização para o mercado, mas vai segurar os ânimos também dos ministros da base de esquerda do governo e das próprias alas dentro do PT, ele é o cara para levar esse desgaste e ele é o cara que tem a confiança do Lula para levar esse desgaste sem colocar a faca no pescoço do Lula depois para cobrar o favor que ele tá fazendo. Então, assim, eu acho que ele é um soldado do projeto político de poder, né, do PT, sabe que ele tá cumprindo esse papel e sabe que o governo não tem essa convicção, né, de fazer ajuste, de ter equilíbrio fiscal. Isso é uma coisa que, assim, eu converso com deputados que votam junto com o governo porque recebe emenda, inaugura a obra no seu reduto eleitoral e é assim que o cara se elege, né? Isso foi... Eu lembrei agora de um diálogo que eu tive, primeiro ano de mandato, que eu perguntei para um cara do MDB, né? Negócio estranho essa postura de vocês, né? Porque vocês acabaram de sair, governo Dilma, né? Aí vocês eram base. Aí vocês foram pra base do Temer, né? Vocês ocuparam a presidência, né? Com o MDB. Aí agora vocês estão na base do Bolsonaro. Vocês não acreditam em nada? Falou, veja aqui, quem muda de posição é você. Porque eu, independentemente do governo que tá lá, eu sou o governo. Você que fica aí, oposição, base. É você. Eles Quem vão vai pro lado pra de quem tá com a base, pra bola. oposição, eu tô sempre na base. Então, assim, voltando pro raciocínio, eu escuto de gente que se elege assim e que acredita, de fato, em ajuste fiscal e que tenta aconselhar o governo, deputado que é da base, que é um cara do centrão, mas que não é de esquerda, e que chega pro Haddad, pro Lula e fala, ó, precisa fazer ajuste mesmo, porque senão a economia vai pro buraco e é ruim pro projeto de poder de vocês. Não interessa se ideologicamente vocês concordam, vocês não concordam. O negócio, estamos no mesmo projeto, vocês vão fundar um barco com todo mundo que a gente tá junto. Que a gente tem ministério e tal, nossos ministros depois querem sair pro Senado, querem sair pro governo. Se eles forem ministros, se a marca deles foi eu fui ministro de um governo fracassado, é ruim pro nosso projeto de poder também. E eles falam, eles simplesmente não têm a convicção nisso. Eles não acreditam que precisa ter equilíbrio para ter desenvolvimento. Eles não acreditam que precisa ter equilíbrio para você segurar juro, para você segurar a inflação. É uma questão de convicção Eles mesmo. acreditam mesmo que gasta vida. É isso. Eles não entendem que porra tem que nenhuma de economia, tem em que resumo. gastar mesmo, Agora, se a gente fosse falar hoje do Brasil, um problema, o maior problema, qual que é? Saúde, educação, na opinião de vocês, qual seria o maior que precisa tocar ali para melhorar os outros? Difícil, viu? Eu ficaria... Claro que tem vários, mas Tem o que ser só um principal. mesmo. Só pode escolher um. Eu ficaria... ainda não consigo decidir entre a segurança pública, que acho que é um dos principais problemas que a gente tem, e é uma coisa assim que é muito... Você vê... Assim, eu acho que é a política pública, o setor de política pública, que você mais sente o impacto quando vai mal. Que é mais que a sensação de terror, que é a sensação de você não poder sair de casa, de não andar com o celular na mão, de você ficar com receio de andar na rua, de você ficar com receio de pegar o metrô, de sair do metrô. Cracolândia, que De, não- o cara pegar o seu celular, te empurrar, e aí o metrô foi embora. Enfim, todos os episódios. E eu, pessoalmente, já fui assaltado umas 8 vezes, assim. Eu sou um cara, pra além de morar no Brasil, eu sou um cara azarado. que é azarado, Não é né? só que eu moro no Brasil, eu sou azarado. Ali vai ser fácil, ali vai ser eu sou fácil. azarado. Acho que eu tenho uma cara de otário. O cara fala, não, esse aí, mano... Você tem que Esse o eu japonês consigo. é eu vou levar esse aí, que esse aí é tonto. Porque, assim, eu sou azarado, assim, sou muito assaltado. Mas eu ficaria entre segurança e a questão do equilíbrio fiscal, que é mais importante que as pessoas imaginam. Mas, assim, mesmo os liberais, ou quem se diz liberal, quem se diz de direita, eu acho que
ainda não entende a profundidade, a magnitude do problema que a gente vive e com quanta força a gente vai bater o carro na parede se a gente continuar na trajetória que a gente tá. Uma pergunta que a gente sempre faz é o seguinte: o Lula é um cara que me parece ser muito orgulhoso, por um lado, né? Ele não fez sucessor, né? Porque se a gente falar de Dilma não deu certo. E o Lula é um cara com uma idade avantajada, já tá avançado. Se o Lula vier a falecer, qual é o futuro da esquerda no país? Quem leva isso à frente? Porque eu quando falo esquerda, eu lembro do Lula. E eu acho que a maior parte que tá assistindo a gente aqui também tem Cara, essa crença. eu nem entro, eu gosto muito de acompanhar as discussões das correntes internas do PT, porque eu acho que é uma estrutura política com melhor organização, né, e que estruturou melhor o seu projeto de poder. Em termos de partido, a esquerda está 10 anos na frente em termos de organização do que a direita. Eles Eu não são muito sabia bons. disso. Assim como a direita domina as redes sociais, em termos de organização partidária de rua, eles são muito avançados. Isso utiliza, é o que eu costumo falar, né? O Zé Dirceu, ele é um gênio do mal, mas um gênio. Né? Ele utiliza aquilo que ele entende de política para um projeto de poder autoritário e corrupto. Agora, que ele é um dos idealizadores de uma estrutura política que é resiliente, que passou por momentos que nenhuma outra estrutura passou, sobreviveu e foi bem sucedida, isso eu não tenho dúvida. Mas, para continuar o raciocínio, eu acho que a gente nem precisa trabalhar com a hipótese do Lula morrer. Eu acho que a gente pode trabalhar com a hipótese do Lula ser ou não ser candidato, né, nas próximas eleições. Por quê? Tem uma discussão no PT em relação a isso. Tem uma ala que é gente mais próxima do Lula, amigo do Lula, que é dirigente do PT, e que fala para ele se preservar, fala, olha, a chance de você, com esse nível de popularidade, perder a reeleição é grande. É melhor você fechar a sua biografia com uma vitória, com um terceiro governo, saindo da prisão, entregando o que você já entregou até agora, do que você fechar com uma derrota. Uhum. Aí tem a ala que pensa partido, que pensa política pragmática do PT, e diz o seguinte, olha, ainda que seja para perder, é melhor o Lula ser candidato. Porque isso é uma coisa que vazou, inclusive, que o Dirceu disse. Se o Lula não for candidato, a esquerda fica 20 anos fora do poder. Por que ele diz isso? Porque a esquerda não faz bancada. E se a esquerda não fizer deputado federal, se o PT não fizer deputado federal, o candidato depois da esquerda para combater o presidente de direita em 2030 não vai ter tempo de televisão e não vai ter fundo partidário, fundo eleitoral. E as derrotas vão ser sucessivas. Então a gente não vai ter estrutura política, e a mesma coisa para a prefeitura, e a mesma coisa para governo do estado. Então se o Lula não é candidato, ele não puxa bancada. Se ele não puxa bancada, a gente não tem estrutura para ter projeto de poder pelos próximos 20 anos. Então tem esse desespero dessa ala que fala, o Lula precisa ser candidato de todo jeito, nem que seja para perder, para fazer bancada. Né? Em o Lula não sendo candidato, dentro do PT tem, assim, duas correntes principais, né? A corrente que quer que o Haddad seja candidato e a corrente que quer que o Camilo seja candidato, né? Que foi governador do Ceará e ministro da Educação hoje. E cuja esposa está no TCE. E cuja esposa foi recentemente nomeada para o Tribunal de Contas do Estado, né? Que recentemente aprovou Você lá... ia falar o Boulos. E recentemente... Não, zero chance. Boulos não é PT. PT apoia PT. O PT é hegemônico. Ele assim, o fato... Inclusive, isso foi visto como um erro histórico pelos próprios petistas deles terem aberto mão da hegemonia deles de sempre lançar a cabeça de chapa, ainda que seja para perder, para apoiar o Boulos. Só engoliram porque foi o acordo que o Lula fez em 2022 para o Boulos não sair nem para o governo do estado, nem para o Senado, nem para a presidência da República, e sair deputado federal para não atrapalhar o PT. Mas se não fosse a autoridade do Lula impor esse acordo ao PT, a ala do Stato, por exemplo, aqui, que tem deputado federal, tem deputado estadual, e tem deputado estadual, o Stato também, né? Tem. E tem vereador, são os irmãos Tato, né? Acho que são 4 ou 5 políticos, que inclusive foi o candidato, acho que foi o Jair Tato, que foi o candidato do PT nas eleições de 2020, né? Essa foi uma das alas que assim, mais ficou brava de falar, olha, o PT não ia ganhar a prefeitura, mas pelo menos podia fazer um nome para o futuro crescer e sair deputado, sair senador e puxar a bancada. A gente apoiou o Boulos, deu 40 milhões de reais para ele foi o fracasso que foi. Todo mundo sabe agora que ele nunca vai ser prefeito, nunca vai ser governador de São Paulo, ele nunca vai ganhar uma eleição majoritária, e o PT abriu mão de ter uma candidatura própria. Então o PT é hegemônico, né? Tem que ser dentro da cozinha deles, fora de cogitação aprovar gente de fora do partido. Se o Lula não é candidato, assim, eu não consigo enxergar composição entre a ala Camilo e a ala Haddad.
que é uma coisa que eu tenho falado há algum tempo que eu acho que pode acontecer? A divergência ser tão grande, se o Lula não for candidato, que sai um novo partido fora do PT, como aconteceu com o PSOL. Sai uma ala dissidente, ou cria um novo partido, ou pega um PSB da vida e lança uma candidatura própria para fazer contraponto à candidatura do PT. Então, eu acho que assim, respondendo a sua pergunta, sem o Lula candidato, não só o PT, mas acho que a esquerda, no curto, médio prazo, sim, se esfacela.